Então o que eu estou querendo dizer é que em vendas, os soft skills é muito importante para gerar resultados. Muito mais que no próprio marketing, que no RH, que em TI. Vamos pegar o camarada financeiro lá, por exemplo. O camarada da área financeira, a entrega de resultado dele tá... Eu vou criar um número hipotético só para facilitar a minha explicação. Mas tá 20%, 30% relacionado aos soft skills dele. É 70%, 80% relacionado ao hard skills. O quanto ele entende de regime tributário, o quanto ele entende de administração financeira, o quanto ele entende de planilha de Excel. É esses hard skills que geram o resultado dele. Quando a gente olha para vendas, é exatamente o oposto. O que faz o cara gerar resultado em vendas é 70%, 80% os soft skills dele. O quão determinado ele é, o quão focado ele é, o quão disciplinado ele é. Então veja a importância que os soft skills têm para um profissional de vendas. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre carreiras em vendas, cara. Isso aí, cara. É uma coisa que os vendedores não prestam tanta atenção, né? Exatamente. Você que está acompanhando este episódio, seja em áudio, seja em vídeo, saiba desde este início que vamos puxar a sua orelha em alguns pontos, né, Dani? E é importante, cara, porque tem muita gente em outras carreiras, né, que prestam muita atenção nisso, né, e conseguem ter resultados mais rápidos por ter uma estratégia, por ter um planejamento, né? É um PDI? Pode-se dizer. Ah, verdade. Eu tava vendo um amigo meu, trabalhou comigo um tempão atrás, e ele tava gravando uns stories, comentando justamente isso, cara. O PDI que ele desenvolveu pra ele, não foi nem o líder dele, ele que desenvolveu ali, mostrando tal. Cara, a importância do idioma, ele trabalha com tecnologia da informação, né? Programação, mostrando os blocos que ele quer desenvolver pra se tornar um CTO. Cara, achei irado. E aí, o vendedor, como é que faz? Exatamente, vamos descobrir agora. Vamos descobrir agora junto com o Maurício. Maurício, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor, cara. Muito obrigado, Leandro. É um prazer estar aqui. Leandro, Daniel, obrigado pelo convite. E tenho certeza que quem nos acompanhar até o final vai sair desse episódio com excelentes insights bastante práticos do que fazer para ter uma carreira de sucesso. É isso aí. Maurício, por favor, quem não te conhece, né, fique à vontade para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história. Vamos lá, então, de uma forma bastante objetiva. Eu sou o Maurício Spendorello, sou diretor executivo de 2 empresas especializadas em recrutamento e seleção de profissionais de vendas e marketing. A primeira delas, a For Sales, foi a primeira e é a maior empresa de recrutamento e seleção de executivos de vendas e marketing na América Latina, então bastante focada em posições de liderança, média e alta gestão. E a segunda empresa é o Sales Jobs, que é a principal ferramenta, a principal plataforma de recrutamento de força de vendas no Brasil e também de força de vendas em marketing, né? Atuamos em vendas e em marketing. Então, meus últimos 7 anos eu passei conversando com empresas, entendendo projetos de go-to-marketing, turnaround e que pessoas que eram necessárias para executar essas estratégias. E aí o resto do tempo eu passava conversando com as pessoas para descobrir quem eu ia colocar em cada uma dessas empresas, quem eu vou colocar, né? Então acho que o pouco do conhecimento que eu trago aqui não é um conhecimento do Maurício, e sim tudo que eu aprendi com outros profissionais de vendas e marketing, com as empresas nas quais a gente atende, bati no liquidificador e vou trazer isso aqui para a gente discutir. E você também tem um podcast, né? Temos sim, temos o podcast chamado Raise the Bar, é um podcast focado em cases, né, práticos de vendas e marketing, tendências de vendas e marketing, inclusive o Leandro foi nosso convidado, é um dos participantes, aí tem um episódio bem especial com ele, então quem tiver interesse, quem quiser aprender um pouquinho mais sobre técnicas de vendas e marketing, será muito bem-vindo no Raise the Bar. Legal, legal. A gente vai deixar, inclusive, no link desse episódio aqui, o episódio que eu participei, daí vocês vão lá e depois deixam nos comentários ali que vocês conheceram o Maurício através do Papo de Vendedor. Legal? Mas antes da gente começar o nosso episódio, precisamos reforçar que esse podcast é um oferecimento dos Super Vendedores. E nós temos um convite diferente no dia de hoje para você, que é ouvinte do Papo de Vendedor. Vem cá,
Você já parou para pensar nos desafios de se fazer uma venda consultiva? Quando paramos para nos questionar, algumas dúvidas aparecem. Será que o processo comercial está desenhado da forma correta para otimizar a venda? Quais são as técnicas de vendas que estamos usando para influenciar o cliente durante toda a jornada de compra? Porque, convenhamos, para fazer uma venda consultiva de verdade, você precisa caprichar no levantamento de necessidades. Daí vem a pergunta: como é que está o seu levantamento de necessidades? Qual é o framework que você está usando no seu processo? Será que você está usando Bunch, GPCT ou o famoso Spin Selling? E quando chega o fechamento da venda, quais são as técnicas que ajudam você a fechar o negócio de verdade? E quando eu tô falando de verdade, quer dizer sem dar desconto, sem sacrificar a sua margem. Tá recebendo muita objeção? Sinal de que o seu processo não está bom e que você precisa melhorá-lo urgentemente. São muitas variáveis que podem influenciar a sua venda, sem contar o seu mindset. O seu comportamento precisa estar alinhado com a forma que você vende. Eu mesmo, vou dar como exemplo aqui, quando eu comecei em vendas, eu ficava muito nervoso e até irritado quando eu recebia uma objeção. Só depois de estudar muito inteligência emocional aplicado a vendas, eu entendi como esse comportamento estava atrapalhando os meus resultados. E é por isso que hoje, aqui no Super Vendedores, nós sempre trabalhamos a tríade de vendas consultivas. Ou seja, o processo correto, com as técnicas que servem para o seu negócio e o mindset ajustado para a alta performance. E é justamente esse o convite que eu e o Dani temos para você. A galera que acompanha nosso trabalho aqui sabe que tanto eu quanto o Dani publicamos muitos conteúdos sobre vendas. Inclusive temos alguns treinamentos disponíveis, como por exemplo o programa de aceleração de supervendedores. Mas hoje eu quero fazer um convite diferente para você. Venha participar do workshop Vendas Consultivas e se tornar um consultor ou uma consultora de alta performance. Durante um dia inteiro, você vai estar comigo e Daniel Mestre para desenhar uma estratégia de vendas consultivas que funcione para o seu negócio. Nós vamos falar do processo de uma venda consultiva. Vamos trazer as técnicas de vendas para te ajudar a influenciar a decisão de compra do seu cliente durante esse processo e ainda falar muito sobre o comportamento adequado para vencer os desafios que nós, vendedores, enfrentamos todos os dias. Esse workshop será online e ao vivo, e você vai poder tirar todas as suas dúvidas comigo e com Daniel Mestre. Mas olha só, as inscrições são limitadas. Nosso encontro vai acontecer via Google Meet e o número máximo de participantes desse encontro será de 100 pessoas. Se você acompanha o nosso trabalho aqui no Super Vendedores e no podcast Papo de Vendedor, mas nunca conseguiu fazer um treinamento conosco, aproveite essa oportunidade. E assim, eu vou ser sincero com você, eu não sei se vamos repetir esse workshop de vendas consultivas, mas o que eu sei é que essa é a melhor oportunidade para você treinar vendas comigo e com o Daniel Mestre. E aí, vamos fazer desse ano o melhor ano profissional da nossa história? O link está na descrição, conheça agora todos os detalhes e faça a sua inscrição agora mesmo. Agora sim, vamos começar o nosso episódio aqui e eu gostaria de perguntar para você, Maurício, quais são os principais elementos que um vendedor precisa se atentar para construir uma carreira de sucesso? Olha, aí a pergunta de $1 milhão, né? Eu adoraria responder essa pergunta em 30, 40 segundos para que a gente fizesse uma edição e publicasse lá nos Reels do Instagram, nos Shorts do YouTube e a gente ia ficar famoso junto, né? A gente ia ficar milionário junto. Mas infelizmente vai precisar um pouquinho mais de tempo para a gente destrinchar isso no detalhe. Mas quem ficar até o final pode ficar tranquilo que a gente vai trazer cada um desses elementos de uma forma bastante prática, um playbook claro do que fazer, tá? Mas os 3 elementos que eu vou trazer aqui nessa resposta, que depois a gente pode discutir com um pouquinho mais de calma, são: primeira coisa que o profissional de vendas tem que fazer, entender para onde a área comercial está indo e que impactos isso vai gerar na carreira dele, que impacto isso vai gerar nas posições.
nas cadeiras de vendas e marketing, principalmente de vendas, né? Mas aí você fala como uma forma geral. Numa forma geral. Acho que o profissional precisa entender para onde a área está indo e que impactos isso vai ter para ele. Tá. Segundo elemento que o profissional precisa atentar, quais são os comportamentos, as habilidades comportamentais que ele precisa ter para ser um profissional de alta performance. E terceiro, eu acho que o profissional precisa entender, precisa pensar na carreira como uma maratona, não como uma corrida de 100 metros. Então ele precisa entender que pedras que ele vai encontrar no caminho e que ele não pode tropeçar para construir uma carreira que seja uma maratona. Porque vai aparecer algumas propostas interessantes, vai aparecer coisas que ele precisa decidir no curto prazo, e se ele não tiver uma reflexão, um planejamento de carreira claro, talvez ele não tome a melhor decisão. Então acho que esses 3 elementos são fundamentais para ter uma carreira de sucesso em vendas. Legal. A gente vai ter bastante espaço aqui para falar da parte de comportamento, para falar de outros assuntos, mas eu queria entender a tua visão com relação a enxergar para onde, o departamento comercial está indo, né? Cara, conta um pouquinho dessa visão que você trouxe para gente. Beleza. Eu acho que só antes de eu responder essa pergunta, eu queria fazer 2 acordos aqui, 2 combinados com a nossa audiência para não ficar confusa a minha comunicação, tá? Então, assim, primeiro combinado é, sempre que eu falar de área comercial, eu estou falando de vendas e marketing, que são as 2 disciplinas que estão abaixo do ecossistema comercial. Quando eu quiser falar só de vendas, eu vou falar vendas. Quando eu quiser falar só de marketing, eu vou falar marketing. Então, sempre que eu falar comercial, entenda-se vendas e marketing, tá bom? Esse é o primeiro acordo. E o segundo acordo, muito importante, e acho que o podcast de vocês já traz essa retórica, o próprio título traz esse elemento, né? A gente precisa virar a página de que vendas é relacionamento, é simpatia, é comunicação. Isso já foi. Eu não vou abordar esse tema, esse já ficou para trás. Então, a próxima página é entender que vendas virou ciência. Vendas virou dado, vendas virou processo, vendas virou sistema. Então, sempre que a gente falar de área comercial, a gente tem que pensar em funil de vendas. Tá. Obrigatoriamente, a gente precisa ter um drive mental de pensar em funil de vendas. E quando a gente pensa no funil, antigamente ele era todo trabalhado pelo cara de vendas. Uhum. Era o cara de vendas que ia lá, batia na porta do cliente, entregava um cartão, fazia um cold call, ele fazia todo o processo. E não tem sido mais assim, e não vai ser mais assim. Então o que a gente tem percebido é que marketing tem penetrado cada vez mais no funil de vendas e tem exprimido vendas lá no fundo do funil. Então aqui a gente tem um elemento muito importante que a gente precisa se atentar. E tem estudos que nos mostram o porquê disso, né? Tem estudos que falam que para um cliente, para um consumidor, despertar o interesse pelo teu produto ou levantar a mão para uma proposta, ele precisa ser impactado de 7 a 10 vezes pela tua marca. Isso não é pouco marketing, isso é muito marketing. Muito marketing. Nos dias atuais, que a gente tem muito canal de comunicação, tem muita empresa, tem muita competição, eu diria que é muito mais 10 vezes do que 7 vezes, né? Uhum. Então a gente impacta a primeira vez através de um conteúdo, quem sabe um podcast aqui, como nós estamos fazendo, a segunda vez através de mídia paga, a terceira vez através de relações públicas e assim por diante. Então o profissional de vendas ele precisa perceber que vendas está penetrando cada vez mais no funil. Tá bom, percebi isso, Maurício, mas como que eu me adapto a esse movimento? E aí eu acho que tem 2 coisas muito importantes que o profissional de vendas precisa fazer. A primeira e mais óbvia, entender de marketing. Não sei se eu estou falando uma novidade aqui para muita gente, mas o topo e o meio do funil falam muito de marketing. Então eu, como profissional de vendas, se eu quero aumentar a minha empregabilidade futura, eu preciso obrigatoriamente entender de marketing. E é interessante você trazer isso, porque na semana passada, Acabou de falar isso. o episódio que a gente gravou com o Flávio, né, a gente falou sobre engajamento dentro do processo comercial, né, como tá cada vez, assim, como o vendedor precisa cada vez mais do auxílio do marketing, para ele não ter que engajar 100% o cliente, né? E você acabou de trazer a importância do vendedor, né, entender de marketing ali, cruzou certinho, né? Não foi combinado, hein? Não foi combinado, hein? Não é? Para ver que realmente é uma tendência, né? Sim. Então, se mais de uma pessoa está falando, então essa é uma tendência muito clara. E assim, a gente está aqui para falar de vendedores, mas se a gente estivesse aqui para falar de profissionais de marketing, eu daria exatamente o mesmo conselho. Tem que entender como o produto é vendido, O que acontece com o lead quando você entrega ele para o cara de vendas? Como funciona a conversão, né? Então, o funil hoje ele é marketing e vendas. Então, esse conhecimento ele tem que ser dobrado, porque lá na frente ele vai ser cada vez mais exigido, né? O profissional não vai poder ter 100% de habilidade em vendas,
100% de habilidade em marketing, ele vai ter que ter 50% de habilidade em marketing, 50% em vendas. Então, esse é o primeiro elemento. E o segundo elemento que o profissional de vendas precisa se atentar para se adequar a esse novo movimento da área comercial é que o mundo do trabalho, ele virou um mundo de sistematização, de informatização, de processo. Então, assim como a gente falou no começo da resposta, ali em cima, né? A área de vendas não é diferente. A área de vendas está indo para esse caminho. Então, o profissional de vendas, ele precisa desenvolver o pensamento sistêmico. Ele precisa desenvolver a habilidade de pensar sistematicamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o vendedor, ele vai estar sempre tendo que pensar, como que eu atendo o meu cliente melhor, diminuindo o custo para a minha empresa, sendo mais eficiente no meu processo e no processo do meu cliente. Ele vai ter que pensar sistematicamente na venda dele. E aí na For Sales a gente traz um conceito aqui um pouco diferente do que o mercado costuma trazer, e aí eu fecho minha resposta aqui para vocês também poderem complementar. O mercado fala muito que o vendedor do futuro é o vendedor consultivo. A gente na For Sales entende que o vendedor do futuro é o vendedor conjuntural. O que é o vendedor conjuntural? É exatamente esse vendedor que usa do pensamento sistêmico para ter o melhor resultado. Então é aquele camarada que ele vai entender exatamente os canais de venda da empresa que ele trabalha e a política de preço por canal da empresa que ele trabalha. Ele vai entender exatamente quem são os clientes da carteira dele e quais são as dores daqueles clientes da carteira dele. E por fim, ele vai entender exatamente quais são os OKRs da empresa que ele trabalha de médio e longo prazo. E sempre que ele for fazer uma venda, ele vai triangular esses 3 aspectos para entender se é uma boa venda ou se não é uma boa venda. E muitas vezes uma boa venda pode ser uma venda sem lucro, porque ele pode olhar para a venda e dizer assim, poxa, eu estou dentro da estratégia de canal, eu estou dentro da política de preço, eu estou acertando na veia a necessidade de um cliente A extremamente importante para a empresa e eu estou diminuindo o tempo que a empresa vai levar para chegar nos objetivos dela de médio e longo prazo. Esse é o vendedor que vai prosperar no futuro. É que tiver essa cabeça menos focada no seu resultado e mais focada no resultado de todo mundo que participa do processo. Cliente, empresa, ele. Então esse pensamento sistêmico é extremamente importante. Mas você acha que essa visão sistêmica, ela é uma visão que vai perdurar sobre todos os mercados? Ou talvez um mercado de uma venda mais complexa, uma venda B2B é mais propenso para um vendedor conjectural, é isso? Conjuntural. Conjuntural. Esse vendedor conjuntural vai estar mais no B2B complexo ou não? Você acha que, por exemplo, preciso comprar um carro, trocar meu carro. Você acha que esse vendedor que vai me atender, ele vai estar dentro dessa forma de enxergar, dessa nova forma de enxergar? Eu acho que tem segmentos que vão exigir mais, segmentos que vão exigir menos, naturalmente. Mas eu acho que todo vendedor vai precisar ir para esse caminho. Até porque o consumidor está cada vez mais informado e cada vez mais exigente. Ele também ele não é convencido mais só pela conversa ou só pela simpatia, né? Ele precisa de dados, ele precisa confiar no processo da venda, ele precisa confiar no processo do pós-venda. Então a gente saber apresentar isso, a gente saber triangular tudo isso de uma forma muito sistêmica leva segurança para o processo de venda também. Então independente de onde você estiver, você falou por exemplo da venda B2B. A venda B2B é a venda com um ciclo muitas vezes com o maior ciclo de venda. Então a gente tem muitas interfaces com o cliente até a gente conseguir converter. Quanto mais sistêmico a gente for em entender como a gente pode somar essas interfaces e entender a evolução do processo, melhor, né? A gente no podcast do Raise the Bar, a gente entrevistou a CMO da TOTUS agora na última semana. Muito bom, cara. E ela falou que até converter, o cliente da TOTUS é impactado 24 vezes pela TOTUS, até ele converter. Se ele não sistematizar isso, se o vendedor não sistematizar, não tabular, não entender aonde teve mais resultado, aonde teve menos, aonde estava quente, aonde esfriou. Quais foram os canais, né? Porque nesse caso não é um canal, né? São vários canais. Então esse pensamento sistêmico ele vai ser fundamental para o profissional de vendas do futuro. Mas aí a gente entra um pouco em choque, né? Porque se você parar para ver, você começou a tua resposta falando assim, pô, mas a gente não é, vendas não é mais arte, já foi no passado, né? Eu converso com meu avô, hoje com 80 e alguma coisa, ele que, putz,
construiu tudo que construiu vendendo, sendo representante comercial. Ele falava muito isso pra mim, não, vender uma arte e eu quero ser o Picasso, né? É óbvio que de uma forma brincando e tal, mas eu vi meu avô vender e... O cara era bom. E de fato, ficava pau a pau ali com o Léo. Mas, hoje eu tenho uma outra visão. É uma visão que eu não consigo nem falar pra ele, porque ele não consegue enxergar isso, né? Ele acabou se aposentando com o advento da internet. Ele começou a competir com o Mercado Livre, e aí... Como é que a gente faz? Pô, a gente tem uma geração, inclusive uma geração ativa. Tô falando do meu avô, porque é um exemplo de vida pra mim, mas a gente tem uma geração ativa, e muitos dos nossos ouvintes, inclusive, são dessa geração, de que fala que o relacionamento é importante, porque vendas é relacionamento. A gente já entrevistou muita gente aqui, né, que defendia essa bandeira do vendas é relacionamento. Eu concordo muito com você, porque até eu sou mais analítico do que o Dani, então eu olho muito para dado, eu olho muito para meu CRM é impecável, então como é que a gente faz essa... A gente tá falando de carreira, a gente tá falando de futuro, mas como é que a gente faz pro amigo ouvinte de repente não entrar em choque do tipo, putz, mas e o relacionamento e tudo mais? Veja bem, eu não tô falando aqui que o relacionamento não vai ser mais importante, continua sendo importante, a habilidade interpessoal, a gente vai falar que o meu segundo elemento foi as habilidades comportamentais que o vendedor precisa ter para ter alta performance. A gente vai falar disso na sequência. Então, continua sendo importante. O que eu estou querendo dizer é que só isso não vai mais resolver o jogo como resolvia no passado. Só o comportamento resolvia o jogo no passado. No futuro não vai mais ser só isso que vai resolver o jogo. Porque principalmente do ponto de vista de carreira, né? Exatamente. Exatamente. Né? Você está apoiado só no resultado e não em toda a parte estratégica de entendimento de sistema, né? Aí não tem espaço, né? Exatamente. E o Leandro tocou num ponto crucial, assim, Leandro. Eu acho até que foi bem importante para eu poder ampliar um pouco essa fala, né? Eu não estou dizendo aqui que é fácil criar um pensamento sistêmico, né? Não é. O que eu estou querendo é meu papel como headhunter alertar os profissionais de vendas do que eu tenho visto ser cada vez mais exigido no profissional de vendas. Então, se está sendo cada vez mais exigido é porque você vai precisar cada vez mais ter. Mas eu não estou dizendo que é fácil desenvolver isso. E aí você fala do seu vô. E eu entendo o porquê que o seu vô tem dificuldade de ter um pensamento sistêmico, porque ele foi criado, ele foi educado numa era onde não existia informatização das coisas, onde não existia procedimentalização das coisas, era muito na conversa, era muito no tete a tete. Quando a gente pega uma geração mais nova, esse camarada ele já nasce com um celular na mão. O que é um celular? É um emaranhado de processo, de sistema. Para me desbloquear a tela, eu clico na tela, aí me pede a senha, eu digito a senha. Não abriu a tela que eu quero, eu deslizo para o lado. Então esse profissional mais novo, ele já vem com o DNA de educação dele voltado para processo, voltado para metas. Então para ele é muito mais fácil. Para o profissional mais antigo, eu concordo que é muito difícil, mas é muito necessário para se manter atual no mercado. E aí a gente entra num outro ponto aqui, que durante a minha pesquisa eu vi muito, né, que é o lance da rede de contatos. E aí eu queria perguntar para você, se você, na tua visão, você acredita que a rede de contatos, ela é realmente importante. Aí eu não tô falando para vender, né, eu tô falando assim, para carreira em vendas, né, e se for, né, na sua visão, como é que o amigo ouvinte pode construir a sua rede de contatos de forma correta? Legal. Eu acho que é muito importante a rede de relacionamento, sem dúvida nenhuma. Uma boa rede de relacionamentos abre muitas oportunidades pra gente, né? Mas é um pouco daquela frase, né? A sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. Então a gente não pode só contar com o relacionamento, né? Acho que esse é o erro da maioria dos profissionais, é colocar o relacionamento como o elemento principal da carreira. Eu acho que primeiro vem entender para onde a área comercial está indo e que impacto isso gera na carreira, é entender quais são as habilidades comportamentais que você precisa ter, é entender quais são as armadilhas que vão aparecer e depois trabalhar o seu relacionamento. O seu relacionamento ele vem depois de tudo isso. Então você precisa estar muito preparado para quando a sua rede de relacionamento te apresentar as oportunidades. A gente só não pode confundir a ordem das coisas, mas é sem dúvida muito importante. E aí eu acho que não tem nenhuma receita de bolo, não tem nenhum segredo, né, Leandro, para a sua pergunta, que é como construir uma rede de relacionamento. Eu acho que é se dividindo com as pessoas, né?
É compartilhando o conhecimento que você tem e buscando o conhecimento de outras pessoas para ir construindo essa rede de relacionamento através do LinkedIn, através da participação de eventos, através dos seus colegas de venda. Pô, você olhou para um vendedor da sua empresa que está performando super bem. Cara, se compartilha com esse camarada. Meu colega, o que tu faz para ir tão bem, cara? Como que eu posso ir tão bem? Vamos almoçar junto. Então, esse processo de construção de networking, de rede de relacionamentos, ele não tem grande segredo, não. É o trabalho que você vai fazendo no LinkedIn, é o trabalho que você vai fazendo participando de eventos, é o trabalho que você faz com seus colegas, de se compartilhar, de ensinar o que você aprendeu e de ter a humildade de pedir conhecimento para as pessoas que você entende que conhecem mais você. É assim que você vai construindo uma rede de relacionamento que lá na frente vai te trazer bons frutos, né? Eu adicionaria a carteira de cliente, cara. Né? Excelente ponto. A quantidade de gente que vende para pessoas interessantes, né, para pessoas interessantes, e depois, poxa, tem alguns negócios não são tão de gestão de carteira, você vende uma vez e tal, mas se você cria relacionamento com a sua carteira de clientes, né, eu tenho um case na minha carreira que eu vendi para a mesma pessoa, acho que foram 4 ou 5 vezes. Caramba. Né? Eu vendi, quando eu trabalhava com produto, eu mudei de empresa, vendi serviço para a mesma pessoa, essa pessoa saiu da empresa e comprou o mesmo serviço que ela comprou de mim na primeira vez, na outra empresa que ela foi trabalhar, e ela me indicou para uma outra empresa depois. Então, se você tem, né, relacionamento com a sua carteira de clientes, você pode receber mais indicação, você pode vender para essa pessoa também pode crescer na carreira. Né? A primeira vez que eu vendi para ele era analista de RH, depois ele virou gerente de RH em outra empresa. Tá. Né? Se você perde o contato com essa pessoa, né, pode deixar de ser criada uma oportunidade de vender de novo, e você pode perder uma oportunidade de ser referenciado como uma pessoa para ocupar determinado cargo em outro lugar. Né? Então, se você faz um bom trabalho, se relaciona bem com as pessoas, né, e acompanha a carreira das pessoas, porque quando a gente está trabalhando com as pessoas da nossa geração, a gente está querendo crescer, as pessoas estão querendo crescer também. Sim. Né? Quando a pessoa já tem confiança, né, quando a pessoa já tem um tipo de relacionamento com você, pô, já faço negócio com o Leandro faz 5 anos. Eu tenho muita confiança de indicar o Leandro, né? Seja para ele vender para alguém que eu conheço, seja para uma posição que eu entendo que está aberta. E aí entra muito no que a gente estava conversando, que é, se você não estiver preparado, por mais que eu goste de você, eu não vou te indicar para uma posição. Né? Porque aí só o relacionamento, só o networking não vai ajudar. Né? Porque você tem que fazer sua parte, que é estar afiado e preparado para poder ocupar as posições. Né? Eu acho que criar o relacionamento, startar conexão com pessoas é fácil, né? É simples, não é tão difícil. O difícil é como tu faz esse relacionamento ganhar força, ganhar escala, ganhar intensidade. E como que tu faz isso? Talvez a principal forma seja através do segundo elemento que é muito importante os vendedores terem em mente para construir uma carreira de sucesso, que é através da habilidade comportamental deles. Que é ter as habilidades comportamentais muito desenvolvidas, que é o que você falou, né? Esse cliente que você vendeu a primeira vez, ele te comprou a segunda vez porque ele percebeu o nível de comprometimento que você teve com a primeira entrega. Porque ele percebeu o teu atendimento. Então foi isso que foi somando para que aquele relacionamento ganhasse força. Então por isso que o segundo elemento da carreira do vendedor que é muito importante são as habilidades comportamentais. Mas então, Maurício, na sua visão, qual que é o papel do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal na construção de uma carreira em vendas? Legal. Vamos lá. Eu acho que quando se fala de habilidades comportamentais, eu imagino que vocês devam ter bastante conteúdo legal já nos episódios anteriores. Aqui deve ter falado muito de disciplina de execução, de autoconhecimento, né, de resiliência. Então, eu vou tentar trazer um ângulo um pouco diferente desse tema, um ângulo mais aéreo, mais estratégico e menos tático e operacional. Para ser um pouco diferente, né, na abordagem desse tema. Então, o que eu acho que acontece em vendas que é diferente de todas as outras áreas da empresa? Eu, Maurício e a For Sales, né, nós entendemos que a área de vendas é onde os soft skills têm a maior interferência na geração de resultado.
É mais do que em qualquer outra área da empresa. E só para eu botar o amigo ouvinte na mesma página que eu, né? Assim, talvez alguém não tenha tanta familiaridade com soft skills, hard skills. Hard skills, por exemplo, se eu trabalhei 10 anos vendendo máquina para o segmento de construção, eu sou um especialista, eu tenho uma habilidade, um conhecimento, uma competência técnica de vender máquinas de linha amarela. Então isso é um hard skill, uma formação excelente. Os soft skills são habilidades de comportamento, determinação, otimismo, isso é um soft skill, só para ficar bem claro. Então o que eu estou querendo dizer é que em vendas, os soft skills é muito importante para gerar resultados. Muito mais que no próprio marketing, que no RH, que em TI. Vamos pegar o camarada financeiro lá, por exemplo. O camarada da área financeira, a entrega de resultado dele tá... Eu vou criar um número hipotético só para facilitar a minha explicação. Mas tá 20%, 30% relacionado aos soft skills dele. É 70%, 80% relacionado ao hard skills. O quanto ele entende de regime tributário, o quanto ele entende de administração financeira, o quanto ele entende de planilha de Excel. É esses hard skills que geram o resultado dele. Quando a gente olha para vendas, é exatamente o oposto. O que faz o cara gerar resultado em vendas é 70%, 80% os soft skills dele. O quão determinado ele é, o quão focado ele é, o quão disciplinado ele é. Então veja a importância que os soft skills têm para um profissional de vendas. Eu costumo dizer que o profissional de vendas ele tem que ser um halterofilista emocional. Não é? Ele não tem que nem fazer musculação emocional, ele tem que ser um halterofilista emocional, cara. E aí eu trago 5 habilidades comportamentais, eu listei elas aqui até para não me esquecer. 5 habilidades comportamentais que eu acho que são fundamentais o profissional de vendas ter mapeado e de tempos em tempos ele fazer um checkpoint para ver como ele está nisso, fazer um diagnóstico, como eu tô, eu melhorei, eu regredi, como eu tô. Então a cada 3 meses, a cada 6 meses ele parar, olhar para essas 5 habilidades comportamentais e fazer um diagnóstico sobre isso. Por quê? Porque quando a gente fala de habilidade comportamental, a gente não é sempre igual. A gente não cresce exponencialmente no desenvolvimento de uma habilidade. A depender do que acontece na nossa vida pessoal, às vezes a gente regride. Eu começo a bater meta e eu começo a me achar o cara e eu começo a perder a humildade. Bem rápido. Então eu regredi naquilo. Então por isso que eu preciso fazer checkpoints periódicos sobre as minhas habilidades comportamentais para mim me colocar de volta no trilho. Então quais que são as 5 habilidades comportamentais que eu acho que o vendedor precisa ter? Primeiro, que você trouxe muito bem, Leandro, autoconhecimento. O vendedor precisa saber no que ele é bom, no que ele não é bom e no que ele precisa se desenvolver. Isso é muito importante. Segundo, autocontrole. O profissional de vendas, ele trabalha o tempo inteiro contra o relógio, contra a meta. Então ele está ansioso, ele está com pressão. Então ele precisa saber controlar a ansiedade. Ele precisa controlar a pressão. Então isso é muito importante. Terceira habilidade comportamental, automotivação. E essa daqui é matadora. Eu não conheci nunca na minha vida nenhum profissional de vendas de alta performance, que eu estou falando de alta performance, que não seja automotivado. Não existe. A motivação, ela é aspecto inegociável para qualquer profissional de vendas. Por quê? Porque o resultado do profissional de vendas, ele planta um pouquinho por dia. E lá na frente ele vai colher. Então, se ele oscilar na plantação, ele não vai colher bem lá no final. Vai ter safra ruim para frente. Vai ter safra ruim para frente. Então, ele precisa muito de automotivação. E ele não pode ficar esperando que ele vá ter um gestor que vai motivar ele todo dia, porque, primeiro, que a automotivação, ela já diz, automotivação, motivação, ela vem do indivíduo. E nenhum gestor vai motivar ninguém a vida inteira, o tempo inteiro. Então, isso é um elemento bastante importante. A quarta habilidade comportamental é a empatia. É a capacidade do vendedor de se colocar no lugar do cliente e entender o que aquele cliente precisa, que pergunta ele quer que eu faça para ele. Que benefício ele quer que eu entregue para ele. É a habilidade dele se colocar no lugar do gestor e entender por que o meu gestor está me cobrando isso. Por que ele está me pressionando desse jeito? É ele se colocar no lugar da empresa e entender por que a empresa está me cobrando que eu preencha o CRM dessa forma. Então é a capacidade dele de se colocar no lugar do outro para ler o cenário melhor. Essa é uma habilidade muito importante. E a quinta e última que eu trago é a habilidade social. Que é entender quando falar e como falar. Quando agir e como agir.
E essas duas últimas habilidades comportamentais, elas me fizeram lembrar, enquanto eu estava falando aqui, eu lembrei de um podcast que eu assisti recentemente do JJ entrevistando o Flávio Augusto, sabe? Aquele da WhatsApp, ex-dono do Orlando City, o time de futebol. Não sei se vocês chegaram a ver. Não, esse ainda não. Então eu vou trazer é dele isso, não é meu, tá? Mas ele traz algo que eu achei interessantíssimo e que está totalmente linkado a isso. Ele falou assim, o grande erro que os vendedores cometem é sentar na frente do cliente e achar que o papel deles é apresentar o produto, o portfólio de produto, de soluções e tentar convencer o cliente a comprar. Esse é o maior erro, segundo o Flávio Augusto. Por quê? Porque na visão dele, independente da venda que você está fazendo, se é B2C, se é B2B, se é B2G, a gente está sempre falando de uma relação interpessoal, pessoa com pessoa. E pessoas odeiam ser convencidas. Pessoas, por natureza, não gostam de ser convencidas. Elas podem ser convencidas, mas elas não gostam, elas lutam contra ser convencida. Dar o braço a torcer, mais né? ou menos por aí. Mas quando ele falou isso, eu disse, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. E aí ele traz um aspecto que ele fala assim, então que para você vender bem, você precisa ouvir muito mais do que falar, e você precisa ficar ouvindo e ir colocando pequenas perguntas para que a conversa não saia do objetivo principal e para que você vá fazendo com que o teu prospect convença ele mesmo de que ele tem que comprar o teu produto e não você convença ele. E aí ele traz um exemplo prático, cara, que eu posso me arriscar a fazer aqui, mas pode dar errado, né? O tiro pode sair pela culatra, mas vamos tentar. Eu sou arrojado, sou profissional de vendas, cara, profissional de vendas é arrojado. Então ele faz um exemplo com o JJ sobre o curso de inglês. Então ele pergunta pro JJ, vou fazer com o Daniel. Daniel, você fala inglês? Eu falo. Fala, deu. Estraguei. Deu. Mas vamos lá, não falo, cara. Não fala inglês, legal. Tô precisando melhorar. E o que isso melhoraria na tua vida, na tua carreira? Se tu falasse inglês, o que te trazia de resultados? Conseguiria conversar com multinacionais, conseguiria conversar com gestores de fora, conseguiria vender para fora do país, conseguiria participar de eventos em outros países. Legal. E você, no passado, já perdeu uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, ou de ser promovido, ou de participar de um curso, de um treinamento, porque você não tinha inglês? Provavelmente sim. E quanto tempo faz isso? Uns 2 anos. E de lá pra cá, o que você fez pra mudar isso? Não fiz nada. E o que te impede de mudar isso? É tempo? É dinheiro? Acho que os dois. Você não tem tempo e não tem dinheiro pra estudar inglês? Por aí. Você tem tempo e tem dinheiro pra estudar inglês, tô certo? Tem. E se daqui 2 anos aparecer uma oportunidade pra você estudar em Harvard e você perder essa oportunidade porque você não fala inglês, você vai ficar muito frustrado? Com certeza. Então eu posso te apresentar o meu curso de inglês aqui, que eu acho que vai encaixar direitinho com a tua necessidade para daqui 2 anos, quando tu receber essa oportunidade, você não perder? Isso aí. Veja como eu não convenci ele de nada. Ele se convenceu sozinho. Eu fui basicamente um maestro da conversa aqui, e para mim chegar nesse nível eu preciso o quê? Empatia, preciso habilidade social, preciso desenvolver esse tipo de habilidade comportamental. Então, eu peguei um exemplo prático, e que bom que eu assisti esse podcast um pouco antes do nosso episódio, porque eu juntei uma coisa com a outra, né? Então, sim. Vejam só que legal e como isso se reflete na prática, né? E aí, acho que para fechar com chave de ouro isso, e a gente seguir aqui no nosso assunto, porque muitas pessoas devem estar ouvindo, devem estar se perguntando, tá, mas como eu desenvolvo essas habilidades comportamentais? Que é o que você me perguntou da rede de relacionamentos, né? Isso. Como eu faço isso? Eu vou trazer 3 dicas. A primeira delas, e não muito óbvia, é faça ação social. Você não precisa fazer ação social sempre na sua vida, mas em algum momento da sua vida, use o seu tempo, que é o bem mais precioso que você tem, para ajudar a outra pessoa. Se tire do centro do mundo, porque o profissional de vendas, muitas vezes, ele está sempre no centro do mundo, e principalmente o profissional de alta performance. Eu entrego, eu vendo, eu ajudo os outros, eu desenvolvo os outros vendedores. Então, você é o centro das atenções. Tire você um pouco do centro das atenções e passe a entender o mundo da perspectiva do outro. Isso é muito importante. Bote o óculos do eu versus o outro. Isso vai te ajudar a ter mais autoconhecimento.
Isso vai te ajudar a ter mais empatia. Então, essa é uma dica. Segunda dica, faça um esporte de alta performance. E leia a biografia de esportistas de alta performance. Por que isso é importante? Porque quando a gente pratica um esporte de alta performance, a gente aprende como o mundo é de verdade. Eu sofro mais um pouquinho e comemoro. E esse é o dia a dia do profissional de vendas. É 28 nãos para 2 sims. Então você drive o seu cérebro para entender como o mundo funciona. E quando você lê a biografia de um atleta de alto desempenho, você vai na mesma direção. Você vê a parte que a mídia não mostra. Que esse camarada, que é o LeBron James, que é o Messi, ele sofreu igual você sofre. Exatamente da mesma forma. Então você vai descobrir o quanto ele sofreu para chegar lá, o quanto ele ainda sofre para continuar performando bem. E quanto treinou, né? Quanto ele treinou. E isso vai te ajudar a desenvolver automotivação, autocontrole, disciplina. Então isso é uma segunda forma de desenvolver essa habilidade. E a terceira e última, que eu até pouco tempo também tinha um pouco de resistência e que eu tenho certeza absoluta que muitos profissionais de vendas que estão nos ouvindo aqui agora têm essa resistência. Faça terapia. Aí, ó. Falar sobre os nossos sentimentos, pensar sobre os nossos sentimentos, às vezes encurta o tempo que a gente leva para chegar no resultado. Exemplo prático. Sou um vendedor. Não bati a meta no primeiro mês. Comecei a me cobrar. Não bati a meta no segundo mês. Tô me cobrando mais ainda. Terceiro mês, eu sou um caldeirão de ansiedade, de pressão, de nervosismo. E isso é exatamente o elemento que vai me fazer não bater a meta no terceiro mês. Não. Se eu fizer terapia, eu não bati a meta no primeiro mês. Vai chegar na terapia, eu vou falar desse pensamento com alguém. Eu vou compartilhar a minha frustração com alguém. E isso talvez tire o peso do meu trabalho no segundo mês e vai me fazer chegar no resultado mais rápido. Então eu acho que essas três dicas práticas, elas são bastante importantes para a gente desenvolver todas essas habilidades comportamentais. Com certeza. Aprova as 3. A gente aprova os 3. Com certeza. Eu faço trabalho social, eu não pratico esporte de alta performance, estou fazendo boxe. Olha aí, ó. Como que não? Bom, ok. Mas tem a parte que tu apanha ou tu só bate? Não, só bate. Vamos começar a apanhar, então. Começar a fazer spa, hein? Mas você sofre o suficiente. Não, eu sofro o suficiente. Eu já vi uns treinos, o Gui massacra. Mas não precisa lutar com o Popó também, né, cara? Mas se levar a grana do Bambam, eu até penso, eu penso no assunto, assim. E, pô, eu faço terapia. Hoje eu acho que eu tratei bem a ansiedade por causa disso. Já são 3 anos fazendo terapia, então acho que quem tiver a oportunidade, quem puder fazer, eu acho que é super importante, porque de fato você tira ali aquilo que você está pensando e coloca com uma profissional ou um profissional que é isento, né? E você acaba olhando para aquilo. Cara, e o desenvolvimento pessoal, Dani, na sua visão, né? Eu entendi e concordo 100% com o que o Maurício falou, mas eu senti falta um pouco do tipo treinar, né? Foi uma coisa que você falou agora há pouco, mas eu queria te ouvir mais. A questão do desenvolvimento pessoal é você, como você contou, né, do seu amigo que fez o planejamento ali do que ele precisa desenvolver para chegar onde ele quer. Né? Você ter um plano de desenvolvimento, né, seja olhando para uma carreira específica que você quer, seja para um resultado que você quer atingir, e aí seja em qualquer aspecto da sua vida. Né? Você não se dar por satisfeito com o resultado que você tem hoje. É lógico que a gente precisa ter a questão de valorizar o resultado que você já conquistou, né? Mas o que eu preciso fazer para chegar no próximo nível? Né? O que eu preciso desenvolver, quais habilidades eu preciso desenvolver, o que eu preciso treinar mais, onde eu posso melhorar um pouquinho minha taxa de conversão para que eu consiga chegar no resultado mais legal. Né? A gente, por experiência, né, em vendas, a gente percebe que a gente vai ficando um pouquinho melhor ao longo do tempo. Né? E aí a sua carteira de cliente vai crescendo um pouquinho, a sua remuneração vai crescendo um pouquinho, mas é um crescimento que pode ser insuficiente ao longo do tempo. Né? Se você quer fazer uma progressão geométrica, né? Poxa, eu quero dar uma guinada rápida em resultado, quero ser promovido para um cargo de liderança, eu preciso olhar para alguma coisa que eu não estou fazendo que vai me trazer esse resultado. Né? Então, poxa, o que eu desenvolvi para vendedor até aqui,
é o que vai fazer com que eu consiga uma remuneração 2, 3 vezes maior? Tá. Talvez não, né? Talvez não. O que eu sei até agora me coloca numa posição de gestão? Ou eu preciso desenvolver outras competências para poder assumir um cargo de gestão? E aí o ponto, né, que a gente vê muito os vendedores debatendo, mas a empresa não está me pagando o treinamento, né? Poxa, você quer essa posição, você tem essa ambição na sua carreira, você quer melhorar os resultados a esse nível, né? Então... Você tem que investir. Você vai ficar parado? Você vai terceirizar a responsabilidade de desenvolvimento? Se a empresa não fizer nada, né, você vai continuar nessa posição, né, nesse conjunto de habilidades que vai te trazer esse resultado atual por quanto tempo? Exato. Né? Não, eu não quero pagar o meu desenvolvimento. Vai continuar nessa empresa ou vai procurar emprego numa empresa que pague? Mas é que isso não é uma coisa muito aberta, né? No mercado, assim, eu vou para uma empresa X porque essa empresa X ela investe em treinamento. Isso não é tão. Eu acho assim, para mim, quando você tem essa mentalidade de autodesenvolvimento, você tá sempre lendo alguma coisa, você tá sempre escutando um podcast, você tá sempre procurando de repente um conteúdo, pode ser um post no LinkedIn, um post num blog, que te faça pensar mais sobre, né? A gente fala muito de resiliência dentro do programa de aceleração, que é o nosso principal treinamento. Mas eu vi um outro podcast falando sobre resiliência com um antropólogo, com uma psicóloga, zero viés comercial. Uhum. Porra, aprendi pra cacete. Compartilhei com ele, compartilhei com a Lu, compartilhei com a esposa, compartilhei com um monte de gente. Por quê? Eu estou me desenvolvendo, escutei 2 ou 3 vezes esse episódio, de tão bom que é. Agora, a gente também tem que entender que para construir um resultado positivo, a gente tem que, às vezes, fazer o esforço sozinho. É o lance do atleta de alta performance. Né? De treinar. Então, vamos trazer isso para um contexto, né? Quando eu quis fazer MBA, eu tive que ir lá e me virar para pagar o MBA. Tive ajuda? Tive, mas não era 100%. Às vezes a gente fala com o vendedor, eu queria muito fazer o programa de aceleração, mas, puxa, a empresa não paga, então pague você, porque quem vai ter resultado é você. Se amanhã você for para uma outra empresa, você não vai deixar o conhecimento que você teve treinando vendas com a gente na empresa Não, você vai levar com você, é a tua formação, né? É a mesma coisa assim, putz, eu quero muito atingir a independência financeira, Daniel, mas, putz, eu acho que não sou eu que tenho que guardar dinheiro. Sabe? Não pode ser eu que vou guardar o dinheiro. Não, eu tenho que receber uma herança. É um pouco mais difícil, não é? Mas se eu puder fazer um parênteses nesse tema e trazer de volta para a questão da habilidade comportamental, eu acho que está muito relacionado também com a habilidade comportamental. Porque é uma forma de autoconhecimento e de automotivação você dizer assim, cara, eu não tô bom o suficiente. Eu preciso mais. E eu não vou esperar a empresa vir e me dizer que ela vai me pagar. Eu vou fazer por mim mesmo. Então é uma questão bastante de comportamento mesmo, que vocês falaram aqui, né? E de entendimento assim, cara, eu entendi a lógica da minha carreira, e a carreira é minha, a carreira não é da empresa. Exatamente. Eu não vou esperar ninguém fazer por mim, eu vou fazer eu por mim mesmo. Então é a mentalidade do atleta de alta performance, é autoconhecimento, é automotivação, é um pouco de tudo que a gente falou aqui, né? Nós temos um desafio e precisamos da sua ajuda. Eu e Daniel Mestre precisamos que você nos ajude a aumentar a quantidade de ouvintes, a nossa família, a nossa comunidade aqui no Papo de Vendedor. E para atingirmos esse objetivo juntos, você pode fazer 2 coisas. Primeiro, você tá no YouTube, já aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Se você está no Spotify, clica no nosso nominho ali, Papo de Vendedor, arrasta lá para cima e clica no botão seguir, que aí em ambas as plataformas você vai estar seguindo o nosso programa. Já que você está no Spotify, aproveita para classificar o nosso podcast. Vai lá, dê 5 estrelinhas para nós. E aí vem o segundo ponto que você pode fazer para nos ajudar a aumentar a nossa audiência, aumentar a nossa comunidade. Tanto no YouTube quanto no Spotify, compartilhe este programa aqui
no WhatsApp. Exatamente. Ambas plataformas têm um botãozinho do WhatsApp, você clica ali, ele já pega um link, já abre o teu WhatsApp, manda no grupo de vendas da sua empresa, manda para aquele vendedor, aquela vendedora que você conhece e que pode se beneficiar deste conteúdo. E por último, mas não menos importante, abre teu Instagram agora, vai lá no @supervendedores, se conecta comigo e com o Dani, manda sua mensagem e se você quiser, tira um print desse momento que você está assistindo ou ouvindo o podcast, compartilha no teu story e marca @supervendedores, porque eu e o Dani a gente gosta de trocar ideia com você que tá aí do outro lado. Tamo junto? Agora sim, vamos pro bloco 2 do nosso episódio. Maurício, pra gente ir pra esse segundo bloco, cara, eu queria entender na sua visão o seguinte, e aí eu vou fazer uma pergunta muito particular aqui, né? Eu tô com dificuldade de olhar pra minha carreira. Eu faço treinamento, eu tô escutando podcast, eu leio um livro, mas eu não consigo parar pra olhar a minha carreira. Né? Tipo assim, o que eu faço? Eu pego um papel, escrevo assim, o Leandro quer sair aqui de podcaster pra, sei lá, entrevistador da Jovem Pan, sei lá, da CBN. Isso é uma carreira que eu vou ter que trilhar. Como é que eu faço isso? E conta pra mim também as armadilhas que a gente pode ter no meio do caminho. Legal. Eu acho que respondendo a primeira pergunta, cada carreira é uma carreira, obviamente, mas todas as carreiras, elas partem de um objetivo final. Então, o primeiro passo é pensar qual é o meu objetivo final, ou pelo menos o meu objetivo daqui 10 anos, né? E aí você começa de cima para baixo, né? O meu objetivo de 10 anos é esse. Eu estou aqui. Pelo que eu preciso passar nesse meio do caminho? Que habilidades, que atitudes, que conhecimentos esse meio do caminho vai exigir? Tá. Então, eu preciso... É mais ou menos como uma análise SWOT, só que de carreira, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer exatamente isso tudo que a gente falou, entender o que está nesse meio do caminho, até agora, né, no podcast, eu vou entender o que está nesse meio do caminho e vou buscar me desenvolver. Em paralelo a isso, se eu tiver a empresa que eu quero trabalhar, né, eu vou começar daqui a pouco construir uma rede de relacionamento com alguém que trabalha naquela empresa, vou começar a entender um pouco o que aquela empresa valoriza nos profissionais para que eu consiga desenvolver essas competências e quando a oportunidade aparecer eu estar com essas competências desenvolvidas. Então é mais ou menos como traçar a estratégia de uma empresa, só que é traçar a estratégia para a sua carreira. Uhum. É exatamente a mesma coisa. Você vai prospectar uma vaga, não prospectar um negócio, né? Exatamente, exatamente. Você vai tentar se colocar lá dentro, né? Se vender... Então, mas é que eu acho que eu tenho um pouco dessa dificuldade porque eu sempre pensei em empreender. Desde o meu primeiro dia, né, quando eu consegui o meu primeiro emprego ali com 18 anos, eu acabei de entrar na faculdade, sem zoeira, eu sempre quis ter o meu CNPJ, meio maluco isso, né, por isso que eu sou meio tantando na cabeça, eu li Pai Rico, Pai Pobre e falei assim, é aqui que eu quero trilhar, então acho que é por isso que eu tenho essa dificuldade de olhar pra carreira, não sei, né, estamos debatendo aqui, sentido. Do que, agora, fazer um plano de crescer em dezembro a gente fez isso. Sim, né? Então fica muito mais... Por que não fazer com a carreira, né? Se você é um profissional de carreira, eu acho que eu nunca não parei. Um empreendedor. Eu acho que eu nunca parei, entendeu? Por exemplo, eu fui desenvolvendo as minhas habilidades como host de um podcast durante o podcast. Se o amigo ouvinte escutar a primeira temporada, não é? Ele vai perceber a evolução. Meu Deus do céu, microfone, de dicção, de controle de pauta, completamente diferente. Mas foi uma coisa muito orgânica, né? Então, eu achei legal isso aí que você trouxe. Eu acho que um aspecto importante, a gente vai falar aqui das 4 pedras que podem aparecer no caminho, na construção da carreira. E carreira, quando eu falo carreira, entenda-se uma maratona, não uma corrida de 100 metros. É de vendedora, diretor, comercial. Aonde eu vou parar daqui 40 anos, aonde eu vou estar, né? Então, quando eu falo de carreira, é isso. E falar de carreira, de construção de carreira, é mais ou menos como falar do planejamento estratégico de uma empresa. Se eu sei o meu objetivo muito claro, em vários momentos do crescimento da minha carreira, podem aparecer oportunidades de eu sair do foco, mas eu falo, não, cara, a nossa empresa é isso, então nós não vamos sair dessa trilha e nós não vamos para esse lado, nós vamos ficar aqui. Então, carreira também tem um pouco disso. Então, eu trago aqui 4 cuidados que o profissional precisa ter na construção dessa carreira, tá? Que acho que também vai de encontro com isso que você acabou de perguntar, de como construir essa carreira que vai prosperar, né? A primeira delas volta para aquele tema que a gente falou lá no começo do podcast. A gente cuidar em vendas, eu tô focando em vendas aqui. A gente cuidar com aquele dito popular de que assim, cara, eu vendo gelo no deserto, eu vendo sapato na Índia, eu vendo qualquer coisa. Eu sou o cara de vendas.
Cuidado para isso não estragar a tua carreira. Porque senão você começa vendendo para o B2C, aí você vai vender bem de capital, aí você volta para vender seguro, aí você vai vender máquina para construção, e quando você vê lá no final da sua carreira, você virou exatamente o que você pregou. Um vendedor de qualquer coisa. Boa. Mas não um vendedor especialista em nada. Então a minha primeira sugestão é cuidado para esse conceito não estragar a construção da tua carreira. Se você quiser ter uma carreira de sucesso, ser um gestor, ser um diretor de vendas, crescer, ou ser o vendedor mais reconhecido no segmento que você está, então cuidado com esse aspecto. Então a minha dica aqui é, defina um segmento, defina um nicho de mercado e tente se especializar naquele nicho, naquele mercado, naquele tipo de venda. Claro, em algum momento você pode escapar aí para um outro segmento e fazer uma mudança. Isso é normal, acaba acontecendo. Se for minimamente paralelo, é melhor, né? Quanto mais paralelo, melhor. Mas cuidado para não ficar fazendo esses cruzamentos daqui para lá, daqui para lá, daqui para lá. Porque eu sou headhunter e eu posso afirmar para vocês, não é com 99% de certeza, é com 100% de certeza, que a empresa, quando ela vem para mim contratar um profissional de alta performance, ela não me fala assim, contrata um excelente vendedor que depois a gente ensina o produto. Ela chega pra mim e fala assim, cara, pega um cara que manje do meu segmento e que seja um excelente vendedor. Olha aí, ó. E quando você pega o cara que tem 4, 5 ramos diferentes, ele não vai entender você esse cara manda como pro um cliente, ele vai falar assim, putz, mas esse cara tá pulando não daqui vai. pra lá o tempo todo, né? Então, assim, hoje em vendas, com esse mercado dinâmico, é muito importante, a empresa valoriza muito você estar quente no teu mercado. Você conhecer quem são os principais players, você ter entrada nos principais clientes. Isso é muito importante para a empresa quando ela vai contratar. Então tem um valor muito grande. Então por isso eu recomendaria para quem quer trilhar uma carreira de sucesso, ser um gerente, ser um diretor, cara, foque num segmento, num tipo de venda, B2B, ciclo longo para tipo de persona X. Foca nisso e vai. E vai. Então essa é a minha primeira dica, o primeiro cuidado que eu acho que o profissional de vendas precisaria ter na construção da estratégia dessa carreira, né? Segundo cuidado, e esse bem importante, e acho que o Daniel trouxe aqui, consistência de carreira, cara. Cara, todos os profissionais de alta performance que eu falei na minha carreira, todos eles, a grande maioria, não vou falar todos porque é muito presunçoso, né? Mas a grande maioria fala exatamente isso, cara. Precisa ter consistência de carreira, cara. O profissional que chega lá, chega porque tem consistência. O que eu quero dizer com consistência? Trate as passagens que você tem nas empresas como projetos. Eu trabalhei primeiro na Coca-Cola, então esse foi o projeto Coca-Cola da minha carreira. Depois eu fui para a Ambev. Trate aquela passagem da sua carreira como o projeto Ambev. Depois eu fui para a Reckitt Benckiser, então é o projeto Reckitt Benckiser. Por que eu estou falando isso? Porque projeto tem começo, tem meio e tem fim. Projeto não tem só começo e projeto não tem começo e meio. Projeto tem começo, meio e fim. Então, pense se você já passou pelo começo, pelo meio e pelo fim desse projeto. Isso é muito importante, porque a gente fala bastante isso na For Sales, que um ciclo, assim, médio, ideal para um profissional de uma empresa são 3 anos. No primeiro ano, a empresa investe nele, treina ele, dá todas as condições para ele pega um pouco começa a entender a cultura da empresa. No segundo ano ele entrega resultado, ele já conhece todos os clientes, ele já conhece todas as áreas que a empresa atua, ele já está bem inteirado. E no terceiro ano ele até treina os vendedores novos que entram, ele começa a dar conselhos para a empresa para melhorar o processo. Então 3 anos é um ciclo justo para todo mundo, para o profissional e para a empresa. Se o profissional fica 1 ano só, é justo para o profissional, não é justo para a empresa. A empresa gastou energia, tempo, te treinou e você saiu logo demais. Então, quando ele fica pulando 1 ano aqui, 1 ano e meio aqui, isso atrapalha também na leitura da carreira dele, de alguém de fora, assim. Muito. A leitura fica um pouco no ponto de primeira dificuldade que teve, esse cara saiu, ou esse cara não está disposto a fazer o que precisa para construir o resultado de médio e longo. É um cara de curtíssimo prazo. E vendas é consistência. Eu costumo falar isso para as empresas com quem eu trabalho e até mesmo para os meus liderados internamente que têm os seus liderados, né? Eu falo assim, cara, se o cara não entregar resultado nos primeiros 6 meses, meu Deus, é o momento que o cara tá mais motivado com a empresa, que o cara tá mais interessado em entregar resultado. Se o cara não demonstrar potencial nos 6 primeiros meses, no primeiro ano, quem dirá no ano que ele tá cansado, que ele já tá sacudo da empresa, né? Então, assim,
Por isso que vendas é consistência. O profissional que é alta performance em vendas, ele não entrega resultado num ano e nos outros 3 ele não entrega. O cara de alta performance é chute no gol o tempo inteiro. Então, assim, se tu passou... Até porque a régua sobe, né? A régua sobe. Então, se tu tá 3 anos aqui e tu entregou o resultado nos 3 anos, cara, tu é alta performance. Agora, se tu entregou o resultado no primeiro ano e saiu, eu não posso dizer que tu é alta performance. E assim, eu não tô dizendo aqui que o profissional não possa, em algum momento, sair da empresa com 1 ano. Pode, isso pode acontecer. Vem uma oportunidade única, né, cara? Sim. Quando tem 5, 6 vezes em 7 anos. Né? É exatamente isso que eu ia falar. Porque aí você vai deixando rastros na sua carreira. Você não pode deixar rastro. Porque aí entra a questão do relacionamento que o Leandro falou. Por exemplo, você passou numa empresa que você ficou 1 ano. O teu gestor gostou um monte de você, mas você saiu. Aí, dali 5 anos, ele tá de diretor numa baita de uma empresa. E aí ele diz, puta, tem o Maurício lá que trabalhou na minha... mas ele me deixou na mão em 1 ano, não vou considerar ele, vou considerar outro. Então cuidado para não deixar vários rastros desse na sua carreira. Aí você cria o relacionamento, faz LinkedIn, vai em evento, mas deixa um monte de rastro. Então fique atento a esse aspecto. Terceira dica, terceiro cuidado. E essa dica é importantíssima. Ela parece óbvia, mas ela é muito importante. Trabalhe hoje, no cargo que você quer ter amanhã. Não seja aquele profissional que diz assim, cara, eu sou um vendedor. Então aqui eu vou dar meu 80%, eu vou vender. O resto é com o gerente, deixa que ele se vira. Mas quando me botarem na cadeira de gerente, se prepare, que aí eu vou distribuir o jogo. É sempre no futuro, né? Então cuidado, porque vai ter um outro vendedor que vai entrar na tua empresa, vai sentar do teu lado e vai atuar como se fosse gerente. E aí quando o teu diretor tiver que promover alguém, quem ele vai promover? O cara que já mostra que tem as capacidades e as competências. Então essa é uma dica extremamente importante. A promoção, ela tem que ser puxada, ela não pode ser empurrada. A promoção certa é aquela promoção que o teu gestor ele te promove e você começa a escutar no corredor, sabia que tu ia ser promovido, cara, tava na cara, tu já era gerente na cadeira de vendedor, né, cara, parabéns, tu tava sobrando na cadeira. Essa é a promoção, é assim que a promoção tem que ser. A promoção não pode gerar um problema pro teu gestor, ela tem que ser uma solução. É o menor risco que tem, né? Então, assim, de novo, trabalhe hoje na cadeira que você quer ter amanhã. E a quarta e última dica é bastante importante. Se você quer ser um gestor e se você quer ser um vendedor referência no seu segmento, treine você mesmo para ser um para-raio de problema, cara. Se treine para ser um para-raio de problema. Eu falo isso para minha equipe. A gente tem o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual, com todos os colaboradores, como você falou. E às vezes eu sento com a turma mais nova e a turma, eu peço, o que você quer para a sequência da sua carreira? E tal, eu quero ser gerente, quero gerir equipe. Isso é super legal, tem que querer evoluir, tem que querer avançar na vida, né? Mas geralmente as pessoas pensam muito na posição de liderança só pelo lado do status. E dinheiro. Cara, você lida. É importante. Não, mas muito importante. De pepino que vem. Não, tudo bem, a gente não vai ignorar isso. É muito importante, mas eu acho que você precisa pensar se você está pronto para esse step. Porque você pensa muito no status de liderar pessoas, mas você não pensa como o ônus do seu dia a dia. O seu dia a dia como gestor vai ser receber problema o dia inteiro. O dia inteiro. Então, em alguns momentos já falei para algumas pessoas, eu falei, cara, legal, e você tem que almejar isso. Mas eu percebo que hoje você não consegue resolver os teus problemas. O que te faz acreditar que você vai conseguir resolver o teu e de mais 20 pessoas ao mesmo tempo? Então esteja pronto para ser um para-raio de problema, porque o teu dia vai ser assim, o teu vendedor que vai vir e vai dizer assim, cara, o cliente não gostou do atendimento, não quer pagar, falou que não vai pagar, eu tentei argumentar, mas ele falou que não vai pagar, o que eu faço? Trouxe o problema pra ti, tu vai ter que ajudar a resolver. Aí tu sai dessa reunião, veio outro vendedor e ele te diz assim, cara, estamos com problema de entrega, logística não entregou, e eu fui lá reclamar e os caras quebraram o pau comigo e falaram que não vão entregar, preciso da tua ajuda, o que a gente faz? Aciona aí o superior pra entregar. Então assim, o teu dia a dia é receber problema, cara. Receber elogio, receber vitória é a minoria. Então assim, esteja preparado para ser um para-raio de problema. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Pra gente não sentar na cadeira de gestão e voltar para a cadeira de entry-level ou parar na cadeira de gestão. Então, se preparar para isso e saber que isso vai acontecer é muito importante. Às vezes, o simples fato de saber que isso vai acontecer já te deixa mais preparado, né? E às vezes você começa a resolver os problemas que surgem no teu dia a dia, né? E o teu gestor começa a olhar e fala assim, putz, mas o Leandro, ele
né? O Daniel não dá dor de cabeça que o Pedro dá, né? Que o José dá. Agora o Daniel, putz, cara, ele desenrola sozinho e tudo mais. Já é uma forma de você se preparar pro cargo, né? Exatamente. Sem dúvida, é muito por aí. Muito bom. Cara, uma última armadilha que eu acho que acontece bastante com carreira, né, que é ofertas, né, então, poxa, eu tô, né, quero ser diretor, gerente comercial no Google, tô hoje numa startup, tô vendendo, tô com a minha carreira mirada ali, né, quero trabalhar numa big tech, né, e ocupar um cargo de gestor. Vamos imaginar um planejamento de carreira assim que um vendedor tá fazendo, né. Quando esse cara começa a receber oferta do mercado, quando esse cara começa a ter as coisas que vão tirar ele do foco, né, qual que é a sua recomendação para esse cara? Bem legal. Eu acho que é um pouco dessas 4 que a gente falou, tá? E o profissional de vendas, muitas vezes, ele é seduzido pelo dinheiro, né, cara? Então, a gente tem que... Você quer comentar alguma coisa? Não? Não, eu só tô às vezes ele é seduzido pelo dinheiro. Então, se você não tem um planejamento claro de carreira, você deixa a vida levar. E o dinheiro vai sempre te seduzir. Aí você vai aqui, lá. Assim, é óbvio que a gente tem que respeitar a maturidade do ser humano, do profissional. O objetivo do ser humano. Cara. Não, mas eu digo assim, eu acho que existe um limite, tem uma pesquisa que inclusive fala desse limite, que é 10 mil reais. Eu acho que quando o profissional ele tá trabalhando, né, e ele chega nesses 10k de salário, né, eu acho que a partir daí ele começa a ter uma visão um pouco mais egoísta do ponto de vista de carreira. Então ele começa a ignorar essas oportunidades que aparecem, que são meio mirabolantes, empresa que... a empresa tem 3 meses, não é sólida, ele não se arrisca tanto. Eu acho que quem tá abaixo desse corte, ele acaba estando mais disposto a correr risco. Tipo assim, ó, eu tô ganhando de fixo 2 mil reais. E tem minhas comissões e meus bônus, eu tiro 6. Aí vem o Maurício e me oferece uma oportunidade para eu ganhar 3 de fixo e a mesma proporção de variável. Eu falo, vambora. Porque é diferente de eu tô ganhando 10, né, aí você vira e fala assim, você não quer vir ganhar 12? Eu já começo a pensar, falei, peraí. Você tem as tuas necessidades básicas mais satisfeitas, né? Eu acho que a gente não pode esquecer disso, sabe? Porque aqui no podcast a gente fez uma pesquisa com a nossa base, tem muita gente que ganha menos do que 5 mil reais por mês. Perfeito. Então às vezes o amigo ouvinte tá ouvindo e fala assim, putz, cara, mas isso aí... eu não consigo aplicar na minha realidade aqui, não consigo... E eu vou te dar um exemplo, Leandro, por isso que eu digo, depende muito do objetivo e da realidade de cada pessoa. Às vezes eu sou um pai de família, cara, e que eu sou o provedor e que eu tenho 3 filhos. Exatamente. E que eu preciso ganhar mais. E, cara, você tá num cenário onde, às vezes, o melhor caminho é realmente você pensar no dinheiro. Você não consegue olhar pra sua carreira com tanto carinho. Exatamente. E às vezes a pessoa sai da empresa, gostando da empresa, querendo ficar na empresa e sai porque a empresa não consegue, naquele momento, remunerar mais, né? Exatamente. Então eu acho que o que eu tô falando aqui não serve para todo mundo, né? Claro que cada pessoa tem a sua realidade, mas é o que acaba dando mais certo para quem pensa na carreira, né? Para quem tem um foco maior de vida em carreira. Não, eu não tô de forma nenhuma falando que eu penso o contrário. Eu só tô contextualizando que eu acho que é um processo gradativo. Concordo. Eu acho que talvez tem alguém que tá começando agora e, putz, cara, às vezes tá numa empresa ruim, ele não consegue, ele tá nos ouvindo, ele não consegue, ou ela não consegue ter essa percepção, mas ela vai ter, se ela pensar como carreira. Disse, né? Maslow já colocava ali, autorrealização é lá na frente, depois de necessidades básicas resolvidas. Sim. Isso aí. Mas acho que, assim, tentando ser bastante prático com relação à tua pergunta, desconsiderando essas situações que, obviamente, elas são bastante importantes e relevantes, cara, sabe? Eu tenho uma realidade completamente diferente do meu cunhado, por exemplo, que teve 3 filhos e o primeiro filho dele foi com 18 anos, a vida dele é criar filho, cara. Ele não tem escolha de carreira, a escolha dele é os filhos, então cada um tem a sua realidade. Mas pensando assim do ponto de vista de tomar a decisão ou não tomar a decisão, que você perguntou, né, sobre o cara recebeu uma proposta, sai ou não sai. Eu acho que você sempre precisa levar em consideração aqueles aspectos assim, cara, aonde eu quero estar?
daqui a um tempo, pensando em carreira, e pensando no papel do vendedor, cara, pra mim chegar lá eu também tenho que sofrer. Eu sofri um monte na minha carreira, cara. Vou falar pra vocês. Sim, todo mundo. Eu nunca quis, eu sempre quis, eu tenho muito esse negócio de tá pensando na estratégia da empresa, de ser o cara que constrói o processo. Eu tenho isso no meu DNA. Então eu nunca quis ser o cara que fica chutando pro gol. Isso não me motiva. Eu percebi que como ser humano eu precisava avançar para mim continuar motivado. Então em vários momentos na minha carreira eu vi colegas meus que foram trabalhar em banco e que ganhavam um monte de dinheiro já quando a gente era jovem, e eu ganhava muito menos. Só que eu dizia assim, cara, eu não vou porque eu vou ficar trabalhando. Você sabia que você podia ir. Eu sabia que agora ia ser bom, mas lá na frente não ia ser tão bom. Eu falei, cara, eu vou sofrer, eu vou ficar aqui sofrendo porque o meu objetivo é esse. E hoje em dia eu tô exatamente onde eu queria estar, cara. Mas eu soube sofrer pra caramba. Cara, mas assim, é o que você falou agora há pouco. Sofrimento, dor. Aí, o sucesso. E uma hora o sucesso vem, cara. Pra gente tá gravando aqui, que horas você acordou? 5h45. Que horas você acordou? 6h45. Você veio de Curitiba. Eu vim ontem de Curitiba, mas eu acordei pra trabalhar antes pra poder gravar. Entendeu? Eu acordei 5 horas, cara, pra estar aqui, né? Sim, a gente tá gravando, assim, um amigo ouvinte vai eu sei que vai ser um episódio fantástico, porque até pelo tempo que a gente tá conversando, mas, cara, gravar dói, a gente tem prazer de fazer isso, mas, cara, não é gostoso. Eu prefiro acordar 9 horas da manhã e gravar um episódio só, mas não é assim que a vida funciona. Então, eu tenho um complemento da pergunta do Daniel que eu acho legal, porque traz um exemplo prático disso que a gente tava falando de carreira, né? Aonde que eu vi muita gente que não pensou direito na tomada de decisão em vendas, tô falando de vendedor, que não pensou muito bem na tomada de decisão e se seduziu pelo dinheiro e que encontrou um problema no futuro. Muita gente que foi trabalhar, por exemplo, em Prudential, em MetLife, tô falando de carreira, tá? O cara se deslumbrou às vezes pelo dinheiro, porque ele ganhava 5 mil e ele viu a possibilidade de ganhar 20 mil muito rápido, ele se deslumbrou por aquilo e ele foi. Só que ele foi para aquele lugar e ele começou a vender e ganhar dinheiro, e ele estava ganhando 30 mil. E aí eles assim, agora eu quero voltar para o mercado de trabalho. Sabe quem que vai te pagar 30 mil vendendo no B2C esse tipo de venda que tu está fazendo? Ninguém. Quem ganha esse salário é um gerente, e tu não tem competência, tu nunca foi um gerente. Então, assim, obrigatoriamente você tem que aceitar dar um downgrade de vida, de remuneração, para voltar para o mercado de trabalho. Ou ficar refém. Então, assim, eu vi que foi um movimento de carreira, e eu não tô dizendo que é errado, de novo, porque se para você o dinheiro era importante, cara, que bom, você conseguiu ganhar dinheiro, criar melhor teus filhos, animal. Mas se você era um profissional que pensava em carreira e se seduziu pelo dinheiro, você estragou a tua carreira, cara. Então, e não que não dê pra recuperar, calma aí, né? Dá pra recuperar, mas pra recuperar vai doer. Exatamente isso. Você tem que andar pra trás. Tem várias pessoas que tomam essa, né, vou trabalhar num lugar que é uma pauleira, né, e dá pra ter um resultado financeiro grande, e o cara passa por isso há alguns anos e abre o próprio negócio, né? Existem estratégias. Também, né? Mas abrir o próprio negócio requer uma resiliência emocional e financeira fodida. Mas eu vejo muito isso acontecer, assim, sabe? Eu mesmo, acho que não posso falar isso, mas enfim, pessoa que eu conheço, né, que trabalha nesse tipo de mercado, de seguro, assim, vir pra mim e dizer, cara, eu quero voltar pro mercado de trabalho, eu vi que vocês têm uma vaga aqui de gerente regional de vendas em bem de consumo. Eu falei, cara, nunca na minha vida que eu vou conseguir te botar nessa posição. Porque essa empresa é uma empresa multinacional, cara, de bem de consumo, não é nem venda B2C, é uma venda B2B, cara, tu tem que entender de canal direto, de canal indireto, de trade marketing, de merchan, tu nunca passou nem perto disso na tua vida, como é que eu vou te colocar lá? O salário é pra ti, mas a vaga não é. Exatamente. Só que o camarada fica querendo entrar nessa vaga. Então assim, cara, não vai encaixar. E tá tudo certo, desde que você aceite e entenda que o movimento que você vai ter que fazer, sabe? Então é isso. Legal. Pra gente finalizar o nosso episódio aqui, eu queria trazer uma batida rápida, né? Fazer um resumo, né? Cada um, se puder compartilhar 3 dicas práticas para construir uma carreira de sucesso. Quais seriam? Vamos fechar em 9. Se quiser compartilhar mais, eu tiro do meu bolo aqui pra... Vamos lá. Eu faço um playbook de tudo que a gente falou até agora, cara. Eu acho que vamos resumir em 9 tópicos. Estude mais marketing, desenvolva pensamento sistêmico, faça ações sociais, pratique um esporte de alta performance
e faça terapia para desenvolver habilidades comportamentais. Prefira ser um especialista num tipo de venda do que vender tudo ao mesmo tempo. Comece e feche ciclos. Tá. Trabalhe hoje no cargo que você quer ter amanhã. Esteja treinado para ser um para-raio de problemas. E por fim, a 8ª e a 9ª, as mais importantes, assista o Papo de Vendedor e assista o Raise the Bar Podcast. E aí, fechou, cara. Mandou bem. E você, Dani? Cara, eu acho que o caminho do autoconhecimento, quanto mais a gente se conhece, a gente consegue entender onde podemos melhorar, né? Isso daí é super importante. Eu acho que a questão da disciplina, né, que está muito ligado ao negócio da automotivação, né? As pessoas confundem um pouquinho as duas coisas, serve para a mesma coisa, para você conseguir fazer o que precisa ser feito, né? E a atenção no médio a longo prazo, cara. Porque se a gente fica sempre com foco no curto prazo, a coisa é muito rasa, cara. É muito rasa. E a gente acaba fazendo decisões equivocadas, né? Seja do ponto de vista de carreira e seja no ponto de vista de construção de resultado. A minha contribuição, eu concordo com você. Às vezes é importante, quando a gente olha para médio e longo prazo, a gente está falando de não olhar a árvore, né? Olhar a floresta, dar vários passos para trás para você ter uma amplitude daquilo que você está fazendo. Vem no que a gente conversou no começo do nosso episódio, falando sobre a gente criar esse desenho de carreira, né? Às vezes uma carreira vertical, que você vai sair de vendedor, vai para supervisor, gestor, diretor. Às vezes uma carreira lateralizada, eu quero sair do distribuidor, quero ir trabalhar no fabricante, né? Do fabricante, de repente quero ir para uma revenda, enfim, dentro daquele segmento específico. Eu acho que é uma coisa que a gente fala muito no programa de aceleração. Seu foco determina a sua realidade. Então, se você não aprender a focar, se você for facilmente seduzido por coisas que muitas das vezes acontece no nosso... como se fosse um satélite, acontece no nosso redor. O meu cunhado conseguiu tal coisa, minha prima fez tal coisa, eu começo a ficar desesperado porque eu imagino que eles estão se movimentando e eu tenho a impressão de que eu não estou. É aí que você começa a ser seduzido por algo mais atrativo no curto prazo, mas que vai tomar conta da sua vida no longo ou no médio prazo. Eu acho que é ter essa ciência. Quando eu olho para trás, eu mudei de carreira. Eu estava com infraestrutura de TI e fui para marketing, né? Eu saí de A e fui para D, né? Eu fiz uma migração muito agressiva, mas por quê? Porque eu queria empreender. Então eu tive essa chance. Quando eu saio de marketing e vou para vendas, ou seja, quando eu deixo de trabalhar como agência e me torno uma consultoria comercial, paralelo, né? Já é mais paralelo, e é uma coisa que me ajuda hoje. A gente gravou semana passada com o Flávio, um cara que eu conheci no mercado de agência, e um papo muito conectado com um lance que você trouxe, do comercial, marketing e vendas, né? Então, quando eu olho para esses passos que a gente vai dando, eu percebo que às vezes são passos mais lentos, mas são passos consistentes, são passos em que a gente põe o pé e fala assim, cara, eu não vou afundar numa areia movediça. Então eu colocaria isso, cara, é aprender para construir uma carreira de sucesso, aprender a ter foco naquilo que faz sentido para você, naquilo que você quer construir no médio e no longo prazo. Eu acho que seria isso aí a minha contribuição. Daniel Mestre, temos um baita episódio no ar. Pô, baita episódio, né, Lê? Baita episódio. Eu queria voltar lá no começo, quando você brincou do Reels, né, do TikTok. E eu sou um cara que... Bom, a gente vai soltar alguns Reels aqui desse episódio, mas eu sou um cara que me incomodo muito com essa geração que quer aprender em 1 minuto, né, cara? Você vê hoje... Eu acho que a gente vai bater nosso recorde de maior episódio do Papo de Vendedor. Mas, gente, não tem como falar de carreira sem a gente ter um papo mais profundo, mais denso. Esse é um dos episódios do Papo de Vendedor que eu recomendo que você escute ou assista novamente, assista anotando. Tem várias coisas aqui que eu aprendi com o Maurício e que de repente passou, porque de repente você estava dirigindo, estava precisando entrar e passou, volta, né, Dani? Assista novamente, pontue, porque isso aqui pode ser um negócio que muda o jogo, né, Dan?
É isso aí. E daí já corre desse episódio pro Raise the Bar, de repente, né? Sim, Para cara. continuar estudando aí carreira em marketing e vendas e tudo mais. Porque desenvolvimento, né, Lê? Desenvolvimento e ele é contínuo, não para nunca. Exatamente. Maurício, muito obrigado pela sua participação. Queria abrir espaço para você. Fica à vontade de falar dos seus contatos, como a nossa audiência pode bater um papo com você. Legal, excelente. Bom, queria dizer também que foi um baita prazer, um baita bate-papo gostoso aqui com vocês. Então, agradecer pelo convite e me deixar à disposição aí para trocar figurinha, para conversar com quem quiser. Eu tô muito presente no LinkedIn, Maurício Spendorella, é só me procurar lá, manda uma mensagem dizendo que você assistiu o Papo de Vendedor para a gente começar a conversa. E também, eu não tenho Instagram, né? Infelizmente, como pessoa física não estou no Instagram, mas a gente tem... Daniel, que bom. Que evoluído. Temos no Instagram do nosso podcast lá, Raise the Bar também, quem quiser acompanhar em shorts, né, de uma forma mais curta ou através do YouTube, fica à vontade para nos acessar. É legal, porque Você acha o episódio que você vai acha querer o ouvir. episódio, você se conecta, tem um gatilho ali que tudo traz certo. a pessoa. Assim, a nossa birra não espere profundidade quando você pula num espelho d'água. Não é? Todo mundo já foi numa piscina que você põe o pé assim, você molha só o pé. Não dá pra você mergulhar. Então, assim, cada mídia tem a sua característica, né, Dani? É isso aí. E para você que ficou aí com mais de 1 hora de episódio com a gente, vai lá no @supervendedores, diz pra gente aí o que você achou, quais são os seus planos de carreira, manda sugestão de pauta, sugestão de convidado, pergunta pro Clínica de Vendas. Esse conteúdo é feito de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é extremamente importante. E eu reforço o convite para você participar do workshop Vendas Consultivas comigo e com o Daniel Mestre ao vivo. A gente vai construir essa metodologia de fazer perguntas e de guiar o seu cliente na tomada de decisão de comprar na sua empresa, certo, Dani? É isso aí. Como faz para participar, Lê? Tem um link na descrição desse podcast, bem como um link para você conhecer o RD Station CRM, o CRM que nós utilizamos aqui nos Super Vendedores, o CRM que tem uma conta para você criar de forma gratuita e conforme você vai avançando na sua jornada, você vai assinar um plano da ferramenta. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!